Deputado Federal Nazareno Fontelli, seja bem-vindo ao nosso programa, tá bom? João Carvalho, fique à vontade. Nós estamos aqui hoje com o deputado, para a gente levantar. O deputado essa semana foi à tribuna da Câmara defender a posição da ministra Eliana Calmon. A ministra Eliana Calmon hoje é a Corregedora Nacional de Justiça, atua no Conselho Nacional de Justiça e é Corregedora Nacional de Justiça. Eu queria que o deputado agora explicasse qual foi toda essa polêmica, deputado, que foi gerada aí pelas declarações da ministra Eliana Calmon, que gerou toda essa polêmica em Brasília. Olha, de fato, quando uma magistrada que ocupa essa posição de corregedora nacional no CNJ reconhece pelo seu trabalho, pelos dados que ela teve acesso, de que há muito descaso nas corregedorias estaduais, negligência, vamos dizer assim, no julgamento dos pares, e que o CNJ, o papel principal dele, claro, além de outros, está exatamente em acompanhar o cumprimento dos deveres funcionais do juiz, e quando isso não ocorre, eles têm que atuar, e teriam mais isenção para atuar, porque atua em nível nacional, portanto, não está ligado, vamos dizer, àquela corporação estadual A ou B. Evidentemente, naquela entrevista, ela desabafou com frases mais duras, talvez, eu entendo do ponto de vista pedagógico, para ajudar a chamar a atenção. Ela chegou a declarar que tinha bandidos por trás da toga. Por trás da toga, da toga, exatamente. Isso foi o que parece que feriu, criou uma série de suscetibilidades. Exatamente. Inclusive a Associação dos Magistrados teve uma reação violenta contra essa afirmação, né? É verdade. Agora, veja bem, aquela função que ela está exercendo pelo CNJ, ela está na Constituição desde 2004, lá no artigo 103B, para quem quiser ler, saber que isso já está. E que a AMB, a Associação do Magistrado, questionou. Eu tenho, ultimamente, me preocupado com isso, a intromissão do Judiciário no Legislativo. O Legislativo é o poder supremo para legislar na República. O Judiciário é para julgar, aplicar. Ele não é para legislar, né? E o Legislativo é eleito. E a Constituição diz que o poder emana do povo, né? Ou diretamente ou através dos seus representantes eleitos. Está lá o adjetivo. Tem colocado muito dedo. Mas veja bem, quando eu estou dizendo isso, chamando a atenção de que precisa os poderes entrar mesmo em equilíbrio. Quando a Eliana Calmon diz isso, ela está ajudando a um equilíbrio de poderes. Ela está mostrando que todos os poderes são feitos de gente, que todos têm corrupção igualmente, que todos pecam. Por isso que a população, você que está me ouvindo, tem que aprender a observar, a fiscalizar, a questionar os que atuam no Judiciário, os que atuam no Ministério Público, os que atuam, certo? Em todos os poderes, no Legislativo e no Executivo. Porque quando se diz no popular, decisão de juiz não se discute. Se discute sim, se discute decisão de tribunal, de tudo. Só não se discute quando é ditadura, porque você fica ameaçado de morte. Se uma população tem medo de juiz, se uma população tem medo de promotor, é sinal de sociedade autoritária. Nós não estamos numa república democrática ainda. Nós temos que ter respeito pelo juiz, respeito pelo promotor, como temos que ter respeito pelos deputados, pelos prefeitos, governadores. Quando eles não se comportarem direito, precisa sofrer a crítica. Deputado, o senhor conversava comigo anteriormente, o senhor fez algumas colocações sobre algumas mudanças que o senhor acha que seriam necessárias para que haja essa democratização do acesso ao judiciário e da própria operacionalização do Poder Judiciário. Eu queria que o senhor comentasse algumas medidas, como a questão de mandatos, que o senhor chegou a citar, a questão de proibição de algumas atividades. Como é que o senhor coloca isso? Eu acho que o Judiciário, para ser mais eficaz e participar desta formação mais democrática dos poderes, quando eu digo isso, não é uma coisa do Nazareno, é lendo pessoas do mundo jurídico e fora deles que estudam o assunto. Quais são as recomendações? Aumentar a transparência. Aumentar a transparência significa a imprensa precisa estar dentro do Poder Judiciário. Para ter acesso, né? Para levar até a população. Do jeito que está no Legislativo, levar. Saber as relações que tem juízes com o escritório de advocacia, os parentes, é o que o pessoal chama nepotismo processual. A gente sabe que, por exemplo, poucas bancas de advogados têm acesso a STJ e STF. Logo, esses poderes estão muito mais refém dos ricos e poderosos do que do povão. Termina atendendo os reclames dos que já são, vamos dizer, que tem vantagem. Então, aumentar a transparência, ter mandatos.
5, 7 anos, digamos, um ministro do Supremo tem que ter mandato, do STJ, dos tribunais estaduais, mandatos limitados. O juiz teria um mandato e depois retornaria à sua função de origem? Como é que isso? Claro, ele assume aquilo ali e volta para a sua atividade normal. Se ele fosse um advogado, volta para a advocacia, mas ele não teria ali com uma continuidade de carreira. Acabaria a questão do cargo vitalício. Isso, naquela função, né? Ele, só como juiz, todas essas questões. Ele, como juiz, não teria problema. Só não com relação ao exercimento dos cargos superiores. O senhor está falando disso. Exatamente. A cúpula do judiciário deveria ter mandatos, né? Esta é uma posição nossa. A outra que a gente precisa avançar mais é que hoje, com o uso da internet, nós precisamos cada vez mais conhecer a pauta do judiciário. Essa é outra crítica que muita gente faz. Por exemplo, o Supremo chega e diz, hoje isso entra na pauta. E uma questão que tem anos atrás não entra. Não entra. E por que esta recente entrou? Eu citei um exemplo agora num debate que eu participei na TV Câmara. Um critério transparente, um critério democrático para isso? Exatamente. Teve até um jurista, Conrado Rabner, que é um jurista novo, mas que fez aí mestrado, doutorado e 2 doutorados sobre esse assunto, e que eu tive a oportunidade de ler, inclusive, uma de suas teses. Ele chama a atenção exatamente disso. É preciso, ter transparência. O Poder Judiciário ele é obscuro porque ele não tem a transparência da pauta. E eu citei um exemplo nesse debate. Por exemplo, o Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, entrou com 2 ações de inconstitucionalidade sobre a mesma lei da biossegurança, em 2005. Uma era sobre células-tronco embrionária e a outra sobre os transgênicos. A de células-tronco embrionária, 3 anos depois, foi julgada. E a dos transgênicos, que mexe no poder das multinacionais. Até hoje lá? Até hoje guardadinho. Vamos aqui aos amigos da Rede Meu Norte, senão a gente não vai escutar o povo, né? Pergunte ao deputado se o parlamento e o judiciário também têm respeito à população. Veja bem, o respeito ele é construído com essa participação, como eu estou colocando. Cada vez mais precisa a população fazer a crítica, acompanhar, fazer o controle social, como hoje o parlamento é feito, não é? O que precisa é igualar o tratamento. Okay. A imprensa precisa, vamos dizer, tratar igualmente o judiciário e o legislativo. Quando um deputado comete um erro, ele é bem divulgado. E isso atinge a imagem toda. Mas quando um juiz, um promotor, muitas vezes comete, é mais escondido. Até porque, deputado, não é nem só a questão da imprensa. Há uma questão processual mesmo no Congresso e isso é divulgado publicamente. E internamente nos tribunais, esses casos administrativos, entre aspas, correm todos em sigilo. É verdade. Correm todos isso é um absurdo. Veja, por exemplo, se a imprensa no Brasil divulgasse mais as relações de parentesco que tem filhos e parentes dos ministros trabalhando nos escritórios da advocacia, com certeza evitaria isso acontecer. Porque como é que uma banca vai fazer uma demanda? Isso tem inclusive com do Supremo. Pelo menos foi publicado na imprensa nacional. Então, porque isso coloca em risco os julgamentos. Os interesses se sobrepõem particulares sobre o interesse público. E o Poder Judiciário, pelo poder que ele tem de decisão e a isenção e afastamento que ele tem do público, que ele não é eleito, ele coloca em risco isso aí. Por isso que é preciso democratizar cada vez mais o judiciário. E quando eu digo isso, eu digo para ele ser melhor, para ele ser mais justo. Você está entendendo? Mais transparência, né, para a população. E os direitos da população serem, de fato, protegidos. Deputado, eu tenho apenas 1 minuto, hoje o tempo sexta, estourou esse negócio da Fernanda lá, que está tomando tempo, todo mundo até falava aqui, se ninguém chama mais a gente para entrevista, eu digo, é porque está tomando conta. Mais uma pergunta, o senhor tem estado inteirado do que anda acontecendo na política de Teresina, em especial do PT, e se o senhor defende ou não a candidatura própria do PT? Continuo mantendo a minha mesma posição. O PT deve ter uma candidatura própria. Aí sim, no segundo turno podemos... Mas a candidatura própria tem que ter. Isso, eu defendo. Vou defender isso até os prazos serem esgotados. Tá certo. Deputado, quero que o senhor saiba que você é sempre muito bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Eu Obrigado. Que agradeço sempre. Seja bem-vindo. Sempre esclarecendo. São várias perguntas, vou repassar todas as perguntas ao senhor aqui, todas as perguntas. Obrigado, deputado. Obrigado, João Carvalho.